né, que definiram agora os outros 2 semifinalistas, começando pelo Flamengo, que avançou vencendo o Estudiantes em La Plata, na verdade perdendo no tempo normal, né, corrigindo. Estudiantes venceu no tempo normal por 1-0, mas o Flamengo nos pênaltis conseguiu a classificação. E aí destaque, claro, para o Rossi nas cobranças de pênaltis. Ele mesmo, né, admitiu, isso foi trazido também pelo Felipe Luiz, que ficou muito chateado no primeiro tempo ali com um gol sofrido, porque reconhece que houve uma falha dele no lance, não esperava o chute do Benedetti, e aí depois prometeu, segundo o Felipe Luiz ali no intervalo, que ia classificar o Flamengo, e pelo menos cumpriu, defendeu 2 pênaltis e conseguiu colocar o Flamengo nessas semifinais. Mas acho que quando a gente traz a discussão do Prateleira, a gente fala um pouco, sim, mas da expectativa que se tinha do que poderia ter sido essa atuação do Flamengo ontem em La Plata, embora com um caldeirão que o Estudiantes faz com a sua torcida, mas tecnicamente um elenco e um time que eram muito superiores. Na prática, foi o Estudiantes quem praticamente dominou o jogo. Né? E tá fazendo um jogo morno, né? O Flamengo tá fazendo um jogo morno. O Arrascaeta errando muito, o Pedro errando muito, o Samuel Lino ali, as pessoas em rede social já lembrando daquela questão da enceradeira, de ficar rodando ali sem muita objetividade. O Flamengo tem apresentado questões no sistema defensivo ligadas à bola alçada na área, já tinha sido assim contra o Vasco. E me parece, eu tenho essa impressão, o Flamengo poderia até no primeiro tempo do primeiro jogo aqui ter aberto uma vantagem maior. Não abriu essa vantagem, teve toda a polêmica que envolveu a arbitragem, não é isso que conta. Mas é um Flamengo curioso, porque vem de uma vitória retumbante contra o Vitória, né? Mas é uma exceção, porque o poder de fogo, sobretudo do meio para frente, ele não tem se apresentado nessa Libertadores. Você vê mesmo até uma falta de criatividade, uma falta de opção para você resolver esse tipo de coisa. E o Flamengo ontem se livrou de uma desclassificação. O Flamengo ontem praticamente não cria. O Flamengo teve uma chance no primeiro tempo, uma bola cruzada, que o Pedro entra de carrinho, né? Não cria. Um time do Estudiantes que é um time fraco. Sim. É um time, inclusive, inferior ao time do Racing. É um time que você vê que não tem aquela qualidade técnica, não tem aquele jogador que poderia propor alguma coisa inusitada. Então, o desempenho do Flamengo está ficando a dever. E o Rossi não é uma novidade. A própria torcida do Flamengo, ela tem desconfianças em relação a ele. Né? Aquela coisa da bola alçada na área, ele tem alguma dificuldade ligada a esse tipo de coisa. Que não sai muito da pequena área, né? Não sai muito e tal. E essa fama do pegador de pênaltis, ok, mas aí você usa a solução Vangal. Né? Você leva um goleiro, se tiver disputa de pênalti, você bota. No último minuto você troca o goleiro. Então eu acho que ele tem dificuldades. Ele tem dificuldades em bola alçada, ele não é um bom goleiro, por exemplo, para sair jogando com o pé. Tem essas questões todas. Ao mesmo tempo, não tem um reserva, né, que é de confiança da torcida. Não tem isso. Para o elenco do Flamengo, inclusive, essa é uma carência curiosa. Eu já falei isso algumas vezes também. Porque o Flamengo, com esse dinheiro todo, você imagina trazer um goleiro de primeiríssima linha. E não é assim que acontece. De toda maneira, foi um sufoco. E acho que vai ser difícil contra o Racing. Essa coisa de você achar também que pelo elenco e não sei o que e tal, o Flamengo naturalmente chega lá. E o outro fato que, mais uma colocação que eu quero fazer aqui é o seguinte, às vezes eu sinto que as pessoas estão tentando passar a impressão de que o Felipe Luiz é um treinador pronto. Exatamente. E não é assim. Né? Você tem que ir ganhando casca, a partir de certas fragilidades que você vai encarar. Mas essa coisa de você dizer que já é um treinador pronto, já é um treinador acabado, vai errar, vai acertar, vai encontrar dificuldade. Ontem não apresentou variação de repertório, tem tudo isso. Então, vamos ver. Concordo em absolutamente tudo, né? Olha aí os números, né? Olha o número de finalizações, praticamente o dobro, né? E com muito menos posse, né? Menos posse, menos passes, é muita coisa, assim. O que eu tenho achado em relação ao Flamengo, eu vou trazer um comentário que eu fiz essa semana e vou acrescentar com esse jogo de ontem. Essa última semana, desde o primeiro jogo contra o Estudiantes pra cá,
Eu acho que o Flamengo, ele tá sendo um time, me parece um time meio blasé. Qual que é a diferença desse time pro time de 2019? Vamos fazer a comparação, que foi o grande time aí do Flamengo dos últimos anos, um time super competitivo. Era um time com a faca nos dentes. Ele era o tubarão quando sente cheiro de sangue. Não importa se o adversário era frágil, se o adversário era forte, ele ia pra cima e ia pra ganhar. Marcava no campo de ataque o tempo inteiro, com um time, né, sempre ali no limite físico, que é uma das características do Jorge Jesus. O Felipe Luiz, a sensação que eu tenho é que ele prepara muito bem o time, ele treina muito bem o time, só que ele ainda, por essa maturidade dele como treinador, ele ainda não encontrou o fio a fagulha para acender esse time, entendeu? Para fazer esse time ir com faca nos dentes para os jogos. Porque o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, ele te permite ser um time mais blasé. Você é muito mais forte do que, sei lá, 60%, 70% dos times aqui no futebol brasileiro. Então, o seu nível de concentração, ele vai subir para os grandes duelos e aqueles que não são tão fortes, você vai manter ali através da sua imposição técnica, Às que é o vezes você caso precisa, do Flamengo. inclusive, ter essa paciência, né? Exatamente. No Campeonato Brasileiro contra times mais defensivos. Exato, né? e assim, você vai pegar um Vitória, você vai fazer o que você fez, mas você vai pegar um Palmeiras, um Cruzeiro, você vai ter um outro tipo de concentração. Os pontos corridos, não. Porque você vai jogar contra o time argentino ele pode estar com mata-mata. Você pode estar com... E a fase de grupo também, né? A Libertadores, ela faz com que você enfrente times que ele compensa a ausência técnica na disposição, que foi o que aconteceu com o Estudiantes. Com certeza, tecnicamente, ele é inferior ao Flamengo, mas ele era um time muito disposto. Ele estava sempre fazendo uma marcação dobrada, ele tirava a linha de passe do Flamengo, ele conseguia incomodar, tirar o Jorginho da zona de conforto, o próprio Arrascaeta, que é uma característica do futebol argentino. E num todo do futebol sul-americano, um pouco menos do Brasil, porque a gente vem de uma outra ordem técnica, né? Então, eu acho que é isso que me chama a atenção. Eu acho que é um time mais blasé, e poderia ser um time com mais faca nos dentes. E eu concordo muito com o Simas em relação à questão do Felipe Luiz, que ele é um técnico em formação, e ele deixou isso claro, ele falou isso ontem na entrevista. Não com essas palavras, mas assim, ele também vai se surpreender, e faz parte do processo ele também não ter algumas cartas na manga. A questão é que o torcedor não quer que isso aconteça, Sim. E ele tem que ter cartas na manga. Eu acho que nesse momento que o Flamengo está pressionado, tirando as questões individuais, o repertório do time, eu acho que ficou muito limitado. Porque é natural que aconteça em competições como essa, inclusive enfrentando times, né, que estão muito cascudos na competição, que em alguns momentos você comemore mais o resultado do que a atuação. Com certeza. E o mata-mata é para isso mesmo. Isso aí. Acho que a questão é que as atuações vão deixando certas dúvidas em relação a quando você pensa no próximo confronto, né, Cima? Você trouxe Flamengo e Racing, a gente imagina seja ainda mais competitivo, porque o Estudiantes é um time inferior tecnicamente. Então, acho que o problema é que ficam certas dúvidas de como esse time vai entrar, principalmente nos jogos em casa, em que ele pode, de repente, já definir uma classificação, e não foi o que aconteceu contra o Estudiantes. O Flamengo, o primeiro jogo contra o Racing era no Rio, não é isso? O Racing se classificou como primeiro, né? Sim, porque o Racing depende foi primeiro do grupo. E acho que passa muito por isso, que a Ana fase, que foi aquela primeira fase que o Flamengo começou a Libertadores achando que passaria com tranquilidade. E nessa brincadeira de achar que passaria com tranquilidade, ele é o segundo do grupo, ele não se classifica como primeiro do grupo. Então a gente tem que lembrar do seguinte: o Flamengo não foi primeiro do grupo, o Flamengo passou agora. O único, inclusive, nas quartas de final, que não estava no pote 1. Por isso que vai até o final, foi pote 2, e aí até o final vai decidir fora de casa. Chega tendo a necessidade de fazer o resultado no Maracanã, porque o Racing em casa tem uma torcida aguerrida. Eu conheço o estádio lá, que eu aliás acho um estádio fabuloso. E é um estádio que convida também, né, a esse caldeirão, é uma panela de pressão. A panela de pressão, o Racing faz resultado. Então eu acho que o Flamengo vai ter que entrar com faca no dente no Maracanã. O primeiro jogo vai ser decisivo. A impressão que eu tenho é que uma vantagem mínima vai tornar a situação do Flamengo bem complicada para o segundo jogo. E aí é essa coisa, você vai fazer o quê? Ontem o Flamengo me pareceu um pouco acuado. O Flamengo ontem pareceu que não sabia sair, né, do jogo que foi proposto pelos Estudiantes. No Rio, eu acho que o Flamengo entrou com a tranquilidade de considerar que poderia fazer um resultado, um 3, um 4-0, definir classificação em casa. E vou colocar aqui uma pimenta nesse caruru, que a turma não vai gostar muito, mas tem que falar. São características do clube e da torcida. A torcida do Flamengo, isso não é uma crítica ou um elogio, é uma constatação.
ela tem a característica de ser, historicamente, uma torcida muito vinculada à ideia do triunfo. Então, o fato do Flamengo ter um elenco estrelar, o fato do Flamengo ser o clube de maior torcida do Brasil, o fato do Flamengo ter essa projeção da mídia, dá à torcida a expectativa sempre do triunfo. Sim. De certa maneira, isso, mesmo que a gente não queira, pode contaminar o grupo. E contaminar como? É aquela coisa de você realmente achar que pela qualidade do seu elenco, né, pela torcida, por tudo isso, você vai trafegar com uma certa tranquilidade. E não é assim. O Flamengo tem absoluta noção de que tem um time superior ao dos Estudiantes e ao do Racing e tem. Mas é um torneio mata-mata, a lógica é completamente diferente. Então eu acho que não é tão simples assim não. Eu acho que a propalada final Palmeiras e Flamengo, ela vai precisar de uma confirmaçãozinha aí e vai ser um processo um pouquinho mais duro do que muita gente está imaginando. A lembrar, porque eu imagino que o torcedor rubro-negro esteja lembrando agora que o primeiro jogo no Maracanã foi recheado de polêmicas de arbitragem, né? Sim. Inclusive com muita reclamação, enfim, da expulsão do Plata, né? Que acabou sendo anulado pela Conmebol, enfim, mas o fato é que essas circunstâncias... o fato é que essas circunstâncias também vão aparecer. O Palmeiras sentiu um pouco isso no jogo contra o River, no Allianz. Em algum momento ali que houve a discussão se deveria a Cunha ser expulso ou não, a cabeçada ali fora do campo, o Palmeiras também sentiu um pouco... Um jogo também duríssimo, com um placar até um pouco mentiroso. E aí... Jogo muito duro. Mas talvez tenha conseguido voltar para o jogo e conseguir a sua classificação. Essa é a diferença dos dois times. O que não aconteceu no primeiro jogo no Maracanã. Não, isso é a diferença dos dois times. O Palmeiras, ele é um time que sofre, mas ele encontra recursos no sofrimento. Se você pegar a eliminação de Copa do Brasil para o Corinthians, que parecia que ia criar o super trauma, criou trauma zero no Palmeiras, que desde a eliminação para o Corinthians o time está invicto. Mesmo dentro da dificuldade de um derby, de ser um mata-mata, o Palmeiras ele vai encontrando alternativas, recursos, e ele vai nadando até ele perceber que ou ele em algum lugar. Eu acho que essa é a grande característica que tem o Palmeiras em relação ao Flamengo, desse Flamengo, do Felipe Luiz. De novo, eu acho que ele faz um bom trabalho, ele prepara o time para o que vem pela frente. Só que eu acho que ele ainda, como o futebol brasileiro precisa, ele não encontrou essa chama, essa fagulha para acender e tirar esse time desse conceito de, eu sou tão bom tecnicamente que a qualquer momento eu vou resolver. Não é assim. Ainda mais em Libertadores. Porque o Campeonato Brasileiro, quando você está liderando, você traz um padrão de comportamento que ele acaba se repetindo nas outras competições. E isso acaba sendo nocivo. Então você tem que saber dosar. O Campeonato Brasileiro é de uma forma e o mata-mata da Libertadores é outro. E eu acho que é isso que está faltando nesse momento para um time tão competente, com tantas alternativas e que individualmente ontem muitos jogadores para mim deixaram a desejar. Acho que ele mexeu bem, demorou, acho que poderia ter acelerado um pouco as mexidas, mexeu, o time voltou para o jogo, mas eu estou com sim, mas eu acho que foi um time acuado dentro da falta de alternativas para sair daquela pressão que era jogar fora de casa contra um time muito aguerrido como foi o Estudiantes. Deixa eu botar o Rafael Sibila também no papo então aqui com a gente, para trazer um pouquinho, né, da visão dos argentinos do que foi o jogo de ontem também, e um pouquinho já para a gente pensar nesse Racing, que também será o adversário na semifinal. Já está de volta a Buenos Aires, Rafael Sibila, que estava desde cedo ontem lá. A Plata trabalhou muito, mas já está trabalhando de novo nessa sexta-feira, amigo. Bom dia para você, bem-vindo ao Redação. Quero saber um pouco da tua percepção aí de como foi também esse jogo, esse pós-jogo. Eu confesso que fiquei um pouco surpresa até com a maneira como o Estudiantes encarou a partida de ontem e indo muito para cima do Flamengo. Não sei qual foi a impressão aí em Buenos Aires, ou em La Plata, né? Bom dia para você. Oi Camila, tudo bem? Bom dia para você, para Ana, para o Simas, para todo mundo que está aí no Brasil. Pois é, semana de Libertadores, semana agitada aqui, de muita cobertura, principalmente quando envolvem os argentinos. Ainda restou um nas semifinais, como você falou, o Racing na semifinal da Libertadores, e sobrou outro também nas semifinais da Sul-Americana, o Lanús. Aqui na Argentina foi visto, né, principalmente a sensação que se deixou lá no estádio, com o fim do jogo e a torcida aplaudindo demais o esforço do Estudiantes. Se entendia que era um jogo muito difícil, um confronto muito difícil, com uma diferença financeira, de investimento mesmo, feito nos dois times. Então, até ontem mesmo, coisa de bastidores, assim, a gente conversando com o pessoal que trabalha lá no clube, no Estudiantes, eles falam, nossa, a gente olha para o banco do Flamengo, olha as opções que eles têm. Mas o Eduardo Domingues havia prometido que nesse jogo, em casa, o Estudiantes apresentaria um outro repertório,
principalmente falando de uma questão ofensiva. A grande mudança foi a entrada do garoto Benedetti, que faz o gol da vitória, né, que depois leva a decisão para pênaltis, que jogou muito bem. De fato, a referência técnica do time, o Ascacibar, que é aquele jogador ali com o cabelo platinado, não esteve tão bem ontem, mas o Medina fez um grande jogo, o Guido Carrijo incomodou bastante os zagueiros do Flamengo, apesar do Léo Pereira ter dito que o Estudiantes não incomodou tanto, né, que o problema mais para o Flamengo foi encarar essa defesa com 2 linhas de 4 muito bem armadas pelo Estudiantes. O Estudiantes não queria dar espaço para o Flamengo, não queria correr o risco de sofrer um gol em casa, e estava tentando, de alguma forma, criar alguma oportunidade, conseguir fazer um gol, e consegue com o Benedetti, o que deixa os Estudiantes tranquilo para o segundo tempo. Então a visão aqui na Argentina foi de uma partida muito aguerrida do Estudiantes, que entendeu as suas dificuldades para enfrentar o Flamengo e soube ajustar o seu jogo. Aqui pouco se fala sobre se o Flamengo estava intenso, se o Flamengo estava dentro do jogo ou fora. Aqui a imprensa, a cobertura é muito mais voltada ao que o Estudiantes fez em campo e as boas sensações que deixou, né? Levando a decisão para os pênaltis, e aí o Rossi é um especialista em pênaltis desde a época que jogava aqui na Argentina. Você sabia que seria difícil vencer o Flamengo na disputa você tem em disputas por pênaltis, mas a sensação foi essa, de muitos elogios. Estava lendo, vocês mostraram as manchetes agora do Olé, né, que é o principal jornal aqui da Argentina, o jornal esportivo, mas tem o jornal El Día lá de La Plata, e o tom das matérias são muito nessa linha, dizendo sobre heroísmo, sobre como o Estudiantes conseguiu igualar o jogo, apesar dessa diferença financeira, que um time que só merece aplausos, e o Eduardo Domingues deixou o jogo falando em agora focar na conquista aqui do clausura do Campeonato Argentino, até porque o Estudiantes nesse momento não estaria se classificando para a próxima Libertadores, e ele disse que o objetivo é fazer com que o Estudiantes possa levantar uma próxima Copa Libertadores, uma Copa Libertadores nos próximos anos. O Estudiantes que recebeu no início do ano um aporte financeiro de um empresário americano, algo que agora está meio em stand-by, porque as SAFs não são permitidas aqui na Argentina, mas é um time que está muito bem estruturado há muitos anos dentro da sua capacidade financeira. Então as sensações foram essas, Camilinha, de um time que conseguiu competir com o Flamengo e que conseguiu apresentar um repertório ofensivo que não havia apresentado no Maracanã. E aí eu queria dar só um pitaco num comentário que a Ana fez, mais para o início do programa, sobre essa questão financeira, né, do Brasil. Fiz um levantamento agora, desde 2017, então são 9 edições de Libertadores, quando a Conmebol mudou o formato e colocou, deu ao Brasil 7 vagas, sendo 5 diretas e 2 na pré-Libertadores, e deu 6 vagas à Argentina, também 5 diretas, e uma na pré-Libertadores, o domínio brasileiro e argentino, mas principalmente o brasileiro, nas semifinais, assim chama muita atenção. Em 36 vagas de semifinais, né, 36 times que avançaram às semifinais, 20 são do Brasil, 12 da Argentina, 3 do Equador, surpreende como o futebol equatoriano consegue de vez em quando aparecer na semifinal, e apenas um time do Uruguai esteve nas semifinais. A Colômbia, que tem times tradicionais, o Paraguai, que tem times campeões, time campeão da Libertadores, nunca conseguiram chegar nesse formato por conta dessa presença que há de times brasileiros e argentinos, mas principalmente de times brasileiros. E aí eu lembro de um levantamento que foi feito há uns 3, 4 anos, quando se comparava o orçamento dos times na Libertadores, dos 9 maiores orçamentos da Libertadores, 7 eram dos times brasileiros e 2 da Argentina. Naquela edição havia Boca e River disputando, então era Boca e River junto com 7 brasileiros. Isso também explica um pouco essa presença dos times brasileiros em semifinais de uma maneira tão constante, né? O Brasil levando a maioria das vagas, e essas finais únicas que foram disputadas praticamente apenas por brasileiros. Daqui a pouco vão pedir fair play financeiro também na América do Sul, né? Porque essa diferença, de fato, está muito grande. Mas sobre o que o Sibila falava da sensação, né, do torcedor do Estudiantes e dos argentinos como todo na partida de ontem, me parece um pouco a narrativa Davi Golias, né? No futebol, quando você tem um favorito contra um time que não que tecnicamente, financeiramente, nesse caso, é inferior, e você tem o tal do caiu atirando, né? Morreu atirando ou tentou de tudo, levou para os pênaltis, surpreendeu de alguma forma. Me parece um pouco essa visão do Estudiante de ter levado uma decisão para os pênaltis contra o adversário que era muito favorito, né? O futebol sul-americano permite isso, né? Saindo aqui do Brasil, em especial o futebol argentino, eles batalham até o final, é a característica principal deles, né? Vamos lembrar aí, mais recente, na última Copa, a Argentina estreia com uma derrota para a Arábia Saudita,
e vai crescendo, mudando e vai se encontrando até ser campeão do mundo. E eu acho que isso reflete muito no que é o futebol argentino. Ele compensa muitas vezes a falta de técnica na vontade, né? Na forma de enxergar o jogo, na forma como eles sentem o jogo. Eu acho que a questão física ontem também foi muito legal de observar o Independiente, estava muito bem fisicamente. Resistir a um time com mais posse de bola é você correr atrás o tempo inteiro, mas você vai correr atrás de qual forma, né? Buscando o quê? Fechar a linha de passe, tentar cruzamento, tentar bola longa. Então, assim, eu acho que foi um time muito aguerrido. E eu acho que um pouco da característica, por isso que eu falo, o Racing é um time que entra muito forte nessa semifinal. Porque, beleza, é um time que tem ali sua organização, um time que vem há alguns anos aí também bem, né, no futebol argentino, com o Sul-Americano, etc. Mas é um time que, se ele tiver dificuldade contra um time que tem mais poderio técnico, mais elenco, ele vai muito compensar na intensidade do jogo. E eu acho que é isso que o Flamengo ainda não sabe dosar. Eu acho que esse é o ponto, saber dosar, saber entender o contexto que o jogo pede, e o futebol argentino permite você igualar as forças quando você financeiramente tem aí uma diferença bem considerável. Porque do outro lado da semifinal, talvez a gente caia muito na discussão da altitude, né? Do tal reforço dos times. Quito não é uma das maiores da América do Sul, mas é bem organizado a LDU, sim, tá? E eu acho que é um dos times que cresceram nessa reta final de Libertadores. E né? o futebol, se a gente pensar em termos de futebol sul-americano, é possível que a gente pensar em médio prazo, o futebol sul-americano que mais avança é o do Equador. Médio prazo é isso. Né? Então é um futebol. A Colômbia, antes do Equador, já tinha se consolidado, com um futebol mais vistoso, uma seleção mais forte. Mas o Equador está crescendo. O Del Valle está na. O Del Valle, o Once Caldas, os jogadores, inclusive, desfilaram triunfalmente em cima de teto de ônibus para comemorar a vaga e tal, e perderam a vaga. Mas o futebol do Equador vem avançando. E a Liga de Quito é isso. A Liga de Quito ganhou uma Libertadores dentro do Maracanã. Né? Então, ganhou Sul-Americana mais de uma vez, o Del Valle também. Vamos ver. E aí, já pensando um pouquinho também nessa semifinal, Sibila, olhando para esse Racing que a gente está trazendo um cenário, qual é a tua... Claro que você vive muito mais e acompanha muito mais de perto, até no Campeonato Argentino. Tá correta essa sensação nossa de que vai ser bem mais difícil, talvez, contra o Racing, bem mais equilibrado do que como foi contra esses Estudiantes? Só fazendo um adendo ao que o Simas falou, como eu disse, 20 brasileiros, 12 argentinos, 3 equatorianos nas últimas 9 semifinais de Libertadores. E nas últimas 6 sul-americanas foram 3 títulos para o Equador ou para a Argentina, agora eu não lembro, mas o Equador ganhou acho que 2 ou 3 títulos, a Argentina 2 ou 3 e o Brasil 1. Então mostra que o Equador está sempre presente, né? Nas fases finais das competições sul-americanas, um futebol que se desenvolveu muito nos últimos anos, revelando grandes talentos com projetos diferentes da LDU, que tem um estilo de jogo, o Barcelona outro estilo, o Independiente del Valle que investe muito na base. Sobre Flamengo e Racing, eu acho que vai ser um confronto em que teremos de cara assim uma sensação de maior equilíbrio. O investimento que o Racing fez ao futebol é maior do que os Estudiantes, e o elenco do Racing, desde o ano passado, com a conquista da Copa Sul-Americana, também é um elenco que dá mais opções ao técnico Gustavo Costas do que o elenco do Estudiantes dava ao Eduardo Domingues. E o Racing, nesse momento, é claro, a semifinal é daqui a um mês, mas nesse momento está num viés de alta, porque após a Copa do Mundo de Clubes, o Racing entrou numa baixa assim tremenda, em que o time não conseguia jogar nem bem em casa, chegou a emendar 4 derrotas seguidas em casa no Cilindro de Avejaneda, num esquema que não estava funcionando mais, porque era um time que jogava muito na ligação direta, buscando a segunda bola, com a presença do Maxi Salas e do Maravilha Martínez ali no ataque. O Maxi Salas deixou o Racing para jogar no River Plate, e aí com os novos atacantes que o Costas tentava para fazer essa dupla com esse esquema. Então já faz mais ou menos 4 jogos que o Racing muda a formação tática, sai de uma linha de 3, passa a ter uma linha de 4, uma presença maior de jogadores no meio de campo para fazer uma construção de jogo diferente, e aí o time recupera o bom futebol. Passou um sufoco com o Vélez no primeiro tempo lá no estádio do Vélez, mas depois a expulsão equilibrou o jogo e no Cilindro passou por cima do Vélez. Então é um time que vem já com essa
cancha copeira da conquista da Copa Sul-Americana, da conquista da Recopa e com uma questão de ânimo, de confiança muito grande ligada ao enfrentamento contra os brasileiros. Porque o Racing olha hoje para os brasileiros e, é claro, o Flamengo talvez seja o time de melhor elenco entre os brasileiros que o Racing enfrentou nesse último ano, mas o Racing não perdeu duelos para brasileiros. Na fase de grupos da Sul-Americana do ano passado, em um dos jogos venceu o Bragantino. Depois, no mata-mata da Sul-Americana, passa pelo Atlético Paranaense, passa pelo Corinthians, derrota o Cruzeiro na final, na Recopa, encara o campeão da Libertadores, o Botafogo, e vai lá e derrota o Botafogo também. Então, hoje o Racing está com essa sensação de que contra os brasileiros é possível fazer jogo, porque eu faço jogo duro contra os brasileiros. Então isso traz uma outra motivação e uma outra postura que o Racing deve ter no Maracanã, se comparada com a postura que o Estudiantes teve no Maracanã, de respeitar muito o Flamengo, de deixar muito a bola com o Flamengo. E é um time que sabe jogar no contra-ataque, com velocistas ali abertos na ponta, com o Maravilla Martínez, que é um atacante que não perde gols. Então é um confronto que tende a ser mais equilibrado. Nesse momento, fim de setembro, é um Racing que está em viés de alta. Vamos ver agora, tem quase um mês ainda para essa semifinal, como que o Racing vai estar ali para frente. Mas é um time que tem opção de banco. O Gustavo Costas falou sobre isso na entrevista coletiva após a vitória sobre o Vélez. Hoje eu olho para o meu banco de reservas e eu tenho opções. Isso mostra esse investimento, porque o Racing até nem trouxe jogadores para serem titulares na última janela, mas trouxe jogadores para compor o elenco e isso agradou muito o Gustavo Costas, com um meio de campo muito forte. Tem um jogador no meio de campo do Racing hoje que é essencial, que é o Santiago Sousa, o outro que é o Nardoni, fazem uma dupla de volantes muito forte junto com o Almendra ali. Então é um time que vai dar, principalmente no Maracanã, vai ter provavelmente uma postura diferente a postura que o Estudiantes teve nesse jogo. E aí tem essa questão de decidir em casa, de você transformar o cilindro, como o Simas falou, num caldeirão, e assim quando o cilindro está lotado, é um estádio que joga junto, uma torcida que não para de cantar nunca. O Flamengo está acostumado a enfrentar esse tipo de cenário, né? Já jogou aqui no cilindro recentemente com torcida em 2023, mas são as armas que o Racing se apega nesse confronto contra o Flamengo. Vamos ouvir o técnico do Estudiantes também, já que a gente está falando já de Racing e Flamengo, duelo da semifinal, mas desse Estudiantes que ontem levou a decisão para os pênaltis. O Eduardo Domingues falou após a eliminação do Estudiantes. E com o partido que hizo o equipo. Frente al poderío en jerarquía que tiene el rival, la serie terminó igualada. Entonces me parece muy valorable lo que han hecho los jugadores en el campo de juego y con muchas situaciones para aumentar el marcador, y estuvimos cerca en varias situaciones. Entonces no queda ese dolor que va a estar. Y lo que hablamos en el vestuario, ¿qué hacemos con ese dolor? Que esperemos que sea el motor para seguir creciendo, que pase el dolor, la bronca y volver a insistir, porque si no es como que tiraríamos la toalla y no. Ainda falando de ontem, né, Sibila, a gente teve, até falamos isso aqui no Redação, já prevíamos, infelizmente não nos surpreendemos. Tivemos recepção violenta ao ônibus do Flamengo e mais do que isso, tivemos ato de racismo ontem também na Argentina, na chegada do rubro-negro, né? Pois é, Camila, infelizmente teve esse ataque ao ônibus do Flamengo, né? Eu até havia comentado ontem que em relação à chegada de torcedores de fora, né, os adversários, geralmente é feito um esquema de segurança em que a rua é totalmente isolada, com tapumes, para não ter esse contato, e nesses anos que eu estou cobrindo aqui os jogos mais em loco, não tenho visto atos de violência, exceto que aconteceu aquela barbárie no estádio do Independiente, mas a chegada do ônibus do Flamengo foi por um caminho em que havia torcedores do Estudiantes. Aí acho que há um erro também do operativo policial, da forma de como fazer a chegada desse ônibus do Flamengo, e aí também a gente tem que condenar essa atitude dos torcedores do Estudiantes, que vai lembrar, né, o clube ele soltou um comunicado um dia antes do jogo, pedindo para os torcedores não cometerem nenhum ato de violência, respeitarem as regras, as leis, com civilidade, pensando em possíveis punições para o futuro, porque se o Estudiantes passasse pelo Flamengo poderia ter alguma sanção por parte da Conmebol por conta do que aconteceu. Vamos ver se para o futuro
numa próxima edição de Sul-Americana ou de Estudiantes que esteja presente, se a Conmebol vai punir o clube. E também, novamente, um caso de racismo, algo que virou uma manchete recorrente aqui na Argentina, principalmente em confrontos contra brasileiros, algo triste de se noticiar de novo, mas infelizmente aconteceu, Camila. É, e que infelizmente a gente só tem visto punição com multa, né, da Conmebol. A Conmebol enriquece um pouco mais e os atos de violência e racismo continuam acontecendo. A gente não... Alguns anos, né, a gente vem discutindo isso aqui e é muito mais no discurso do que na prática. Mas foi uma semana também, mais uma vez, que a gente tem que destacar a violência envolvendo torcedores ou torcida ou alguma coisa. Porque aqui no Rio de Janeiro... Aconteceu o que aconteceu no Maracanã, né? Mais uma vez, torcedor visitante sofre jogando quando vem para o Rio de Janeiro, quando vem para o Brasil. E aí aconteceu isso agora na Argentina, que é algo que não costuma ser notícia, né? Eu não me lembro, assim, o Sibila falou agora desses anos todos, eu estava te acompanhando durante a semana, Sibila, você até falando, tem vários problemas do futebol argentino, um deles não é esse tipo de situação, mas aconteceu. E aproveitando, eu queria lembrar, só fugindo rapidamente da pauta, mas eu gosto muito de enaltecer o trabalho do Sibila, porque eu acho que é muito fantástico a forma de você vive o que você trabalha, né? Você domina o assunto que você trabalha. E essa semana, Sibila, estava todo mundo falando que do favoritismo do Fluminense em relação ao Lanús. Você foi o único que não falou, não, é 50-50, porque o Lanús é treta, hein? Avisou, né? Avisou antes. E foi treta mesmo no Maracanã. Obrigado, Ana, pelo elogio. Já te agradeci no particular, né, no privado, quando você me fez esse elogio uma vez, mas agora em público também agradeço. Mas o fato de acompanhar, né, o futebol daqui tem jogos, principalmente dos times menores, né, não Boca, o River, o Racing, que são os times hoje que estão mais em evidência na Argentina, às vezes tem alguns detalhes que acabam escapando e que é normal, né? Mas o Lanús, sim, o Lanús hoje está ali nessa semifinal de Sul-Americana mais uma vez, pelo segundo ano seguido, e o Estudiantes, ele tinha algumas valências ofensivas que poderiam complicar o jogo do Flamengo. E ontem apresentou as suas cartas, né, o que ele tinha para apresentar, com uma mudança também na formação por parte do Eduardo Domingues. Agora, como você falou, essa questão da violência aqui na Argentina, depois daquele episódio lamentável da final de 2018, que o jogo foi transferido para Madrid, né, aquilo mostra a incapacidade de se organizar um jogo que era para ser uma festa, imagina, para Libertadores, para Conmebol, você vender Libertadores. E aí tem todo aquele caso de violência contra o ônibus da delegação do Boca e o jogo tem que ser disputado em Madrid. Depois daquele episódio, houve assim um esforço, principalmente dos órgãos de segurança aqui da Argentina, de evitar que houvesse esse tipo de confronto, de ter um cuidado com a chegada da delegação adversária. Aqui, por exemplo, sempre quando há um jogo em Buenos Aires, há um ponto de encontro dos torcedores adversários em Porto Madeiro, se pede para que eles cheguem a tal horário, eles são escoltados pela polícia. Não há, pelo menos, registros nesses últimos anos de um ataque brutal da polícia contra torcedores adversários, como a gente vê de forma recorrente no Brasil. Se é provocado pelo torcedor adversário, quem provoca é a polícia, aí cabe às autoridades analisar isso. Mas isso é algo que não tem acontecido aqui. Mas ontem, infelizmente, lá em La Plata, o ônibus Flamengo atacado. E o caso de racismo, esse sim, que é algo que a Argentina precisa olhar para si, conversar como sociedade, entender o porquê que não consegue atacar o foco desse problema, não consegue levar a sério algo que é muito grave e que acontece, infelizmente, de forma recorrente nas arquibancadas argentinas. Perfeito. Obrigada, Sibila, mais uma vez pelas informações aqui com a gente no Redação Sport TV, trazendo muito mais de conhecimento sobre os adversários, por exemplo, do Flamengo agora. Nada mal que vai enfrentar na Argentina, né? Opa, em Buenos Aires hoje? Não, hein, cara. Puerto Madeira é uma boa sugestão para sexta-noite. E só uma observação, essa final de 2018, que o palco meu foi transferida para Madrid, acabou dando base para que surgisse essa ideia idiota da Conmebol de fazer final em jogo único numa cidade determinada. Exatamente, essa aberração. Para mim é uma aberração. Aberração, mas já foi aberração você fazer uma final em Madrid, né? É colonizadores da América. Exatamente. Já é uma aberração você fazer uma final em Madrid. Mas essa final de 2018 acabou sendo um momento emblemático para que essa ideia de uma final única, né, amadurecesse. Acho que é o que a Ana falou. Acho que ela só continua acontecendo porque os brasileiros estão sempre envolvidos na decisão e financeiramente. Você, a rigor, financeiramente conseguem chegar, né? Você tira da final o torcedor comum. Sim. Aquele torcedor que acompanha, aquele torcedor que vai. Porque a exceção daqueles muito prevenidos
Quem é que tem condições? A Sul-Americana, por exemplo, a Conmebol mudou, né? A final ia ser em Santa Cruz de la Sierra, não vai ser mais. A Assunção, mas ainda não foi definido o estádio, não é isso? Já definiram? Não, acho que não, só a Se cidade. você for olhar a final da Libertadores do ano passado, eu podia ter até mais público no Monumental. Eram 2 times brasileiros. E assim, tava muito caro o futebol. Você fazer viajar pela Sul-América, já foi muito barato viajar por aqui, a Argentina tá caríssimo para viajar. Lima também não é um país, o Peru não é um país barato. 2019 até, tô me lembrando, mudou, né? Não seria em Lima, seria em Santiago, havia toda uma questão política no Chile e a final foi transferida para o Peru. E você já pensou numa coisa que parece, nós que somos aqui de classe média, a gente às vezes não tem a dimensão dessa questão. Mas, por exemplo, para você comprar pacote para uma final dessa fora, na ampla maioria dos casos você compra com cartão de crédito, você parcela. E a maioria não tem nem o cartão de crédito para você chegar e parcelar. Não tem um limite desse tamanho, não. Crédito para fazer um negócio desse. Aí a gente pensa nesse troço, o cara que paga aquele carnezinho dele ali, né, do eletrodoméstico que comprou e que vai para o futebol. Então é um processo mesmo de gentrificação do futebol e o afastamento da final do torcedor comum. É ele que está sendo afastado. Citei o caso dos times brasileiros, porque existe uma elite econômica no Brasil que consegue ainda preencher esses estádios. Talvez de outros países a gente teria ainda mais vazios estádios em decisão de Conmebol Libertadores. Esse ano, decisão em estádio único já definida. Então tá aí, meus amigos, o Mengão que está classificado para as semifinais da Copa Conmebol Libertadores da América de 2025. Mengão que conseguiu vencer o time do Estudiantes da Argentina, lá na Argentina, nos pênaltis. O Flamengo sofreu bastante durante os 90 minutos, né, ali, para vencer o jogo. Acabou perdendo por 1-0, mas como também tinha vencido por 1-0 no Maracanã, a decisão acabou, né, acontecendo nos pênaltis. O Flamengo que venceu o time do Estudiantes nos pênaltis por 4-2. O Rossi foi fundamental, defendendo, né, ali as penalidades que colocou o Flamengo nessa decisão de semifinal contra o time do Racing, também da Argentina. Então o Mengão agora vai se preparar, logicamente, para esse confronto, né? Esperamos que o Flamengo se prepare muito bem, até porque o time do Racing é um time muito forte. E agora, né, quem sabe, estamos a 2 jogos de mais uma decisão de Libertadores da América. Que alegria, meus amigos! Estamos na semi! Parceiro, Libertadores não tem jogo fácil, não. É sempre muito difícil, tá? Foi difícil, mas o Mengão conseguiu a classificação. E agora só temos 2 times brasileiros, o Flamengo e o Palmeiras, né? Tendo em vista que o São Paulo foi eliminado pela LDU. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!